Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor a todos, né? Quero estar trazendo esta palavra da parte de Deus para o grupo que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 15 ao 22, que nos diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Que a gente já vê aqui a figura da igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, para os judeus, o gentil e publicano, uma pessoa sem valor, eles tinham sem nenhum valor perante os olhos deles. Verso 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dentre vós dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Queridos irmãos e amigos, eu quero trazer uma palavra temática, com o tema perdão. Claro que este tema, perdão, é um tema longo, e é um tema a ser debatido ou comentado, pregado, ensinado, por dias, por semanas ou por uma vida toda. Mas eu quero trazer esta rápida mensagem temática, sobre o tema aqui, perdão. Não vou exaurir o tema, porque é um tema inesgotável, mas quero trazer rapidamente para o nosso entendimento. Jesus Cristo está conversando aqui com seus ouvintes, e Ele está falando aqui na minha temática acerca do perdão. Se o teu irmão fizer algo contra ti, Jesus Cristo está dizendo que é para você ir de encontro ao teu irmão e arguí-lo, ou seja, conversar, dialogar entre ele, questionar, expor a realidade do que aconteceu, do porquê daquela briga, o porquê daquela discussão, do porquê daquele mal-estar, E se o teu irmão te ouvir, tu ganhou o teu irmão. Mas se todavia ele não te ouvir, ele achar que ele é o certo, porque às vezes as pessoas erram conosco, às vezes as pessoas, elas, como tem um ditado aí, elas pisam na bola conosco. E às vezes quando a gente vai conversar, chamar para uma conversa, para um diálogo, elas ainda acham que estão certas e que o errado somos nós. Então elas saem chateadas, saem gritando, esbravejando para quem quiser ouvir que elas estão certas e que nós estamos errados. Sendo que na realidade, em muitas das vezes, quem está errada é esta pessoa. Então Jesus Cristo, a Bíblia está aconselhando, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, se ele for um crente de dura cerviz, que a Bíblia chama de bode, se ele for um crente bode, o bode, uma das características do bode, ele é brabo. O bode, se você for ficar atrás do bode, você pegar o bode de surpresa, ele lhe dá um coice, ele não quer nem saber. Pode ser o próprio dono. A ovelha não, a ovelha ele é calma. Umas características da ovelha é calma, ele é manso. O bode não, o bode é bagunceiro, o bode é briguento, o bode, ele bota mesmo as pessoas para correr, ele é brabo, iracundo. Então às vezes o irmão ele não quer ouvir. Então o que a palavra está dizendo? Você vai tomar Então continuando, meus irmãos, o que a palavra vai dizer? Se teu irmão ele não quer te ouvir, você vai pegar uma, certo? Você vai pegar uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento dessas duas ou três
testemunhas, uma, duas ou três testemunhas, toda a palavra, né, ela se estabeleça, ela fique clara. Porque às vezes você vai conversar com um irmão, e aí você conversa só, e aí depois o irmão que está todo errado, o irmão que não quis o conserto, sai falando mal de você. E às vezes nós encontramos pessoas que têm uma boa retórica, né? Que sabem falar, né? Sabem falar bem, sabem se expressar. E daqui a pouco a pessoa toda errada, mas ela acaba se passando por certa. E você que é o certo acaba se passando por errado. Por isso o conselho da palavra de Deus, para que quando você for resolver alguma rixa, algo com o irmão, e o irmão não quiser te ouvir de primeira mão, você pega mais um irmão, mais outro irmão, mais outro irmão. E aí você vai lá para conversar, para resolver aquela situação, né? Se for um caso mais grave, ali você vai e leva perante o pastor, perante a igreja, né? Para que tudo possa ser estabelecido. Mas diante dessa breve introdução, quero trazer aqui, entrar no tema, né, que é proposto para essa tarde. Perdão. O que é o perdão, meus irmãos? O perdão, ele é um ato de graça divina. O perdão, ele é produto do amor. Senão, você pode observar na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que os irmãos conhecem, que nos diz a palavra que Deus amou o mundo. Vejam só, o que é o perdão? É um ato da graça divina, ele é produto do amor. Deus amou o mundo de tal maneira significa dizer que não existem palavras humanas que possam expressar o tamanho deste amor de Deus. Mas a única palavra que se aproxima é esta: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O perdão é um ato de graça divina. O que significa dizer graça? É um favor imerecido. É algo que nós não merecíamos. Então o perdão relacionado de Deus para com o homem, o perdão, ele é algo que eu não merecia, que você não merecia. O perdão é algo que alguém, ou que um povo, que uma nação, ou que a humanidade não merecia. O bonito, o interessante é que quem aqui no grupo não gosta do perdão? Quem aqui no grupo, talvez os casados já erraram em algum momento com suas esposas e pediram perdão, e quando suas esposas perdoaram, que alegria, como é bom algum amigo, alguma amiga que de repente que você errou com ele, e aí você pediu perdão e essa pessoa te perdoou. Que bom, que maravilhoso. Agora vamos por outro lado, situações em que pessoas erraram com você e pediram perdão para você, né? Pessoas que vieram e pediram perdão e você não perdoou. Interessante é que nós gostamos do perdão, nós gostamos de ser perdoados, mas e quando é para nós liberarmos o perdão? Fica aqui essa reflexão ao grupo. Então, perdoar, o que é perdoar? Segundo os ensinamentos do Senhor Jesus, perdoar, segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é esquecer-se do mal sofrido. O que é perdoar, pastor Clausan? Segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é amor em vez de ódio. Então, perdão relacionado a Deus, ao homem, o perdão, ele é um ato da graça, é um favor imerecido que nenhum de nós merecemos, mas ele nos perdoou. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 8. Efésios, capítulo 2, versículo de 4 a 8. Veja o que diz a palavra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Veja só que o perdão,
Ele é um ato da graça, do amor de Deus. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha o que ele vai dizer, Paulo: pela graça sois salvos, oh aleluia. Pela graça, o que é graça é um favor imerecido. Pela graça nós somos salvos, aleluia. Oh Deus eterno e santo, quantos aqui nesse momento podem glorificar a Deus aí na sua casa? Podem glorificar a Deus aí na rua, ou ouvindo esse áudio. Pode exaltar, porque é pela graça que nós somos salvos. Aleluia. Com Cristo. Olha só, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, ele vai repetir de novo, porque pela graça sois salvos. Versículo 8, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, meus queridos irmãos, nós podemos entender que o perdão, ele é um ato da graça divina, ele é produto do amor. O perdão, ele é uma graça, ele é um favor imerecido. Primeiro ponto desta palavra de perdão, de Deus relacionado com o homem. Agora vamos aprofundar um pouco mais e adentrarmos, vamos falar sobre o perdão relacionado ao homem, né? O tema desta palavra é perdão. Número 1, se você não perdoar quem te ofendeu, o Senhor não te perdoará também. Esse é um ponto importante que eu já destaquei na palavra de introdução, que nós gostamos de receber o perdão, mas muitas das vezes, ou quase sempre, não gostamos de liberar este perdão. E o que eu acho interessante é que essa questão do perdão, ela é algo tão profundo que interfere até mesmo na questão da nossa oração. Se nós não perdoamos o nosso próximo, se nós não perdoamos aquele que nos ofendeu, nós vamos orar pedindo perdão a Deus. E quando nós levantarmos da oração, pensando que Ele nos perdoou, convictos de que estamos perdoados, sem que antes tenhamos perdoado aquele que nos ofendeu, nós estamos nos enganando a nós mesmos, pois de maneira alguma estaremos levantando daquela oração perdoados. Isso não é palavra de pastor Clausan. Não. Não adianta, meus irmãos, falar em línguas estranhas. Não adianta até mesmo os pentecostais, né, sapatear. Não adianta quebrar laço. Não adianta até mesmo dizimar, ofertar, cantar, pregar, ganhar almas. Não adianta nada disso se eu não perdoar aqueles que me ofenderam. Eu estarei em pecado. Por quê? Porque o Pai não me perdoará as minhas ofensas contra Ele. Para não ficar só das minhas palavras, vamos ao texto, né? Para que os irmãos não achem que pastor Clausan está de repente falando alguma heresia. Não, vamos ao texto, Mateus capítulo 6. Vamos voltar um pouquinho, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Olha só o que diz a palavra de Deus, irmãos. É forte, isso é muito forte mesmo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora olha o que ele diz, versículo 15, Mateus 6, 14, agora o 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quantos irmãos e irmãs nós temos no nosso meio, crentes que estão perdoados dos seus pecados, que pecaram contra Deus, das suas ofensas contra Deus, só que na hora eles não estão. Por quê? Porque eles não liberam perdão, não perdoam aqueles que lhes ofenderam. Como nós lemos no texto base de Mateus capítulo 18, eles não procuram o irmão para conversar. Uma coisa é você procurar o irmão para conversar,
Se o irmão te ouvir, o irmão reconhecer, ganhaste o teu irmão. Se o teu irmão não te ouviu, não reconheceu, o problema não está mais com você. O problema está com o irmão, porque a Bíblia diz: enquanto estiverem em vós, tende paz com todos. Então você vai fazer a tua parte. Se o teu irmão reconheceu a falha dele, o erro dele, amém, glória a Deus. Houve cura, houve libertação, houve restauração. Se o teu irmão não reconheceu, você fez a tua parte e perante Deus você está limpo. Mas aqui que Jesus Cristo está falando, que se eu for orar e eu dizer: Deus me perdoa, e me perdoa, Senhor, e eu levantar da oração achando que Deus me perdoou, e eu não perdoei aqueles irmãos, aquelas pessoas que me ofenderam, Deus não me perdoou, eu vou estar me enganando a mim mesmo. Então é algo muito sério. Perdão é algo muito sério, é algo muito profundo. E existem muitas pessoas amarguradas, existem pessoas enfermas, existem pessoas com suas vidas trancadas, aprisionadas, simplesmente pelo fato de que não liberam perdão. Veja o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27 e 28. Lucas capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 14 e 15. Veja só o que diz a palavra de Deus. Lucas 6, 14 e 15. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Versículo 27. Lucas 6, 27 ao 28. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha só o que nos diz: bendizei aos, plural, aos que vos maldizem. Aí ele vai ser muito forte essa palavra. Orai pelos que vos caluniam. Eita, meu irmão, que palavra tremenda, hein? Aí alguém pode dizer: pastor, estou sendo caluniado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo amaldiçoado. Meu irmão, tu tem que saber uma coisa: tu é abençoado por Cristo Jesus, tu é luz da terra, aleluia, tu é igreja do Senhor na terra. Então, se tem irmãos na fé, se tem pessoas aí te amaldiçoando, te perseguindo, te caluniando, Jesus Cristo está dizendo: ora por aquele que te calunia. Por quê? Porque se tu for querer bater boca com essa pessoa, não vai adiantar nada, a contenda vai aumentar, a briga vai se multiplicar. Mas se tu orar, tu está entregando para Deus. E se tu está entregando para Deus, pode ficar tranquilo, meu irmão, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então entrega essa situação, entrega esse irmão, essa irmã que não quer reconhecer as suas falhas e seus erros para contigo. Entrega para Deus, aleluia, através da oração, aleluia. Lucas, capítulo 23, versículo 34, a parte A. Vamos lá, Lucas 23, 34, a parte A, que nos diz o seguinte: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo na crucificação, ele abre a boca dele e ele diz: Pai, perdoa-lhes. Por que Jesus Cristo está dizendo: Pai, perdoa-lhes? Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados através da sua morte na cruz e do seu sangue purificador. Agora ele está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha só, irmão, Jesus, o Deus encarnado que conhecia os pensamentos, as intenções dos corações, está entendendo? Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Então, às vezes, irmãos, as pessoas estão nos fazendo mal, nos caluniando, às vezes porque elas vieram de uma vida onde gerou nelas feridas, onde gerou nelas amarguras, elas não sabem lidar. Mas se ela cruzou o teu caminho, através do amor de Cristo na tua vida, você vai vencer. Como?
através do perdão. Então, no tema perdão, se você não perdoar, primeiro, se você não perdoar quem te ofendeu, o Senhor não te perdoará. Nós podemos até mesmo observar as palavras de Estevão, quando ele está sendo apedrejado. Ele diz as mesmas palavras, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O que eu acho interessante é que quem está tacando pedra em Estevão, quem está amaldiçoando Estevão, quem está dizendo morre Estevão miserável, eles estão na carnalidade. Mas o Estevão que está sendo apedrejado, os olhos espirituais deles estão abertos, ele está vendo, aleluia, o Deus Todo-Poderoso. Quando você libera perdão, meu irmão, aleluia, isso é uma das maiores características de um crente espiritual nessa terra. Não é quando ele pula, não é quando ele sapateia, muitas das vezes, não é quando ele entrega a visão, não é quando ele cura enfermos. Uma das maiores características de um crente espiritual é quando estão falando mal dele injustamente e os olhos deles estão abertos, ele está contemplando a face do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, glória a Deus Todo-Poderoso. Então Estevão está morrendo, mas ele está liberando perdão. Quem sabe uma cura, uma restauração, quem sabe uma libertação, quem sabe uma porta de emprego que tanto você espera, ela vai se abrir a partir do momento em que você liberar o perdão e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles estão falando de mim, estão me caluniando, eles estão fazendo isso, aquilo, outro, mas Pai, eu estou liberando o perdão sobre a vida deles, porque eles não sabem o que fazem, eles estão na carne, eles estão no natural, mas Pai, eu os perdoo, perdoa eles também, Pai, liberta eles dessa cegueira espiritual. Amém, meus irmãos? Se você não perdoar quem te ofendeu, o Senhor também não te perdoará. Então perdoe quem te ofendeu, perdoe quem está te procurando o teu mal, e ore, entregue eles na mão de Deus, que Deus sabe tratar. A Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, em vez de tirar, perdoa, né? A vingança é minha, eu é que retribuirei, diz o Senhor, né? Diz a palavra. Segundo, quando eu não libero perdão, eu estou sujeito a prisões. Amém, meus irmãos? Quando eu não libero perdão, eu estou sujeito a prisões. Mateus capítulo 18, versículo 23. Versículo 23, Mateus 18, do 23 ao 35, olha o que diz: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos e, passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, olha só, o servo que foi perdoado, uma dívida que nem se ele vivesse a vida dele toda, ele não ia conseguir pagar, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Olha só, esse servo aqui, ele devia 10.000 talentos, certo? Uma dívida que ele tinha que viver várias vidas para ele conseguir pagar. E aí ele é perdoado. E aí quando ele sai dali da presença daquele rei, ele encontra um conservo dele, que ele devia 100 denários, ó, uma mixaria, praticamente. Então ele, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, olha só, a mesma coisa que esse servo tinha feito com relação ao rei. O conservo se lança aos pés dele e lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Aí olha só a atitude dele. Ele entretanto, não quis perdoar a dívida. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Mas como que ele iria saudar a dívida, se ele estava na prisão, se ele foi preso? Olha só que incoerência. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo,
como também eu me compadeci de ti? Fez uma pergunta lá pro cara, né? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Ele jamais, irmão, ele morreu e não conseguiu pagar a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, olha só que ele está falando, se do coração, ele está falando que se do coração, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Palavra forte, né, irmão? Como que Deus vai fazer? Se do íntimo eu não perdoar o meu irmão, Ele vai fazer como ele fez com aquele servo malvado, que foi perdoado e não quis liberar perdão. Então, meus irmãos, vocês já foram perdoados. Jesus Cristo perdoou os pecados de vocês, lavou vocês com sangue, e agora um irmão comete um erro, uma falha contra vocês, fica devendo vocês, seja literalmente devendo dinheiro mesmo. Ah, fulano, emprestei R$1.000 e fulano não me pagou. Fulano até se mudou de bairro para não olhar na minha cara, para não querer pagar. Até nas redes sociais ele deixou de me seguir, ele me bloqueou. Meu irmão, o que é R$1.000 comparado à eternidade? Perdoa esse teu irmão, deixa para lá. Deus vai te dar ainda mais 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Perdoa ele. Aleluia. Então, em segundo lugar, quando eu não libero o perdão, estou sujeito a prisões. Esse servo, ele se humilhou e ele pediu para o Senhor dar tempo para ele pagar a dívida, e o Senhor lhe fez mais. Ele perdoou a dívida, e quando ele encontrou alguém que devia um valor menor para ele, algo que não iria fazer falta para ele, ele não perdoou. Ele chamou os credores que vieram, os oficiais, e prenderam aquele conservo. Aleluia. Então, quando nós não liberamos perdão, estamos sujeitos a prisões. Aquele servo malvado, porque ele não perdoou o seu conservo, ele foi preso. Às vezes, quando você não libera não libera o perdão, o que acontece? Você fica preso. Pastor, eu vou ficar preso em uma prisão, em uma cadeia? Não. Você vai ficar preso no rancor, se tornar uma pessoa presa no rancor, uma pessoa rancorosa. Você vai ficar uma pessoa presa na ira. Você vai ficar uma pessoa presa até mesmo com depressão. Você vai ficar uma pessoa presa com doenças psicossomáticas, né? Que vem do grego psicomente, soma, corpo, né? Então você fica sujeito a ser pessoas presas. Então, quando eu não libero perdão, né? Eu estou sujeito a prisões emocionais. Todos gostamos de ser perdoados, né? Mas na hora de perdoar, às vezes a gente não quer perdoar. Então, primeiro, se você não perdoar quem te ofendeu, o Senhor não te perdoará. Segundo, quando não libero o perdão, estou sujeito a prisões. E vamos ao terceiro para encerrar. Até quando eu devo perdoar o meu próximo? Mateus capítulo 18, versículo 21 diz, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí ele faz a pergunta, aí ele responde com uma outra pergunta: até 7 vezes? Aí Jesus respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só, Pedro achou que ele ia abalar, né? Pensando que ele estava ali abalando, dizendo que ele ia perdoar até 7 vezes. E aí Jesus vem e diz: Pedro, não te digo somente 7, mas 70 vezes 7, que é quanto? 490 vezes, né? Pela lei, como está escrito lá em Amós, capítulo 12, versículo 6, era 3 vezes, né? Pela lei, 3 vezes se perdoava. Por isso que Pedro pega o 3, ele multiplica por mais 3 e coloca mais 1, e ele vem com até 7 vezes. Aí Jesus diz: não, Pedro, é 70 vezes 7, que vai dar 490 vezes, né? Então, para nós perdoarmos uma pessoa 490 vezes ao dia, né? Tem que ser algo mesmo tremendo da parte de Deus na vida de uma pessoa. Então, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente ser moldados pela palavra de Deus, né? Pela mente de Cristo, pelo caráter de Cristo, e que nós possamos liberar o perdão, porque a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, se
Se Deus, que se fosse questão de para não perdoar, uma hora dessa nenhum de nós estaremos aqui, mas Ele nos perdoou. Então, assim como Ele nos perdoou, devemos nós perdoar o nosso próximo, enquanto estiver dentro do nosso domínio, ter paz com todos. Amém, meus irmãos? Então o tema é perdão. O perdão, ele nos liberta. O perdão, ele faz parte do caráter da vida de um verdadeiro cristão. Quero deixar esta palavra a todos em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu perdão, Senhor, este perdão, o perdão da Tua palavra, o perdão do qual Teu Filho Jesus Cristo veio transmitir a nós, através do amor, porque o Teu amor está derramado nos nossos corações pelo Teu Espírito Santo que nos foi dado. Então, se o Teu amor está verdadeiramente derramado no coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Senhor, que nesse momento, Senhor, possamos estar liberando o perdão. Nesse momento, meu irmão, dessa oração, libere o perdão. Espírito Santo, lembra agora esse irmão. Espírito Santo vem trazendo a consciência agora, Senhor, deste irmão, desta irmã, deste jovem, deste obreiro, deste pastor, que possamos liberar o perdão, Pai, uns para com os outros, para sermos curados, sarados e para sermos aceitos diante de Ti como filhos amados, a quais o Senhor também perdoa, porque nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. É que eu oro, Pai, que esta palavra venha produzir frutos para a Tua honra, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém.